Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o uso de câmera do celular. Meu nome é André, faço parte do coletivo Imagéticos. Nesse vídeo nós iremos mostrar usando dois aplicativos, o próprio da câmera e um outro que nós baixamos. Nele vamos mostrar as instruções que tem nos aplicativos relacionadas a algumas funcionalidades da fotografia. Vamos ao vídeo. Vamos a algumas dicas de comandos da câmera do celular. A luz para a fotografia tem três pilares: a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e ISO. A exposição à luz que vai definir se a foto ficará muito exposta, ou seja, muito clara, uma boa exposição, equilibrada, ou subexposta, escura. A abertura se refere ao tamanho da abertura que o diafragma disponibiliza para a entrada de luz. Ela é definida pelo tamanho do f-stop, que é o intervalo da numeração da abertura entre o mínimo e o máximo, o que varia conforme a lente do seu celular. Quanto menor essa numeração, mais luz passa, quanto maior a numeração, menos luz passa. Um exemplo: 2.8 é uma abertura muito maior que a f11, ou seja, o 2.8 aqui você vê que tem uma abertura muito maior que o f11, que o f22 ainda é menor ainda. A velocidade se refere ao tempo que o obturador da câmera fica aberto para a entrada de luz. Pode ir de segundos a milésimos de segundos. Quando usamos tempo de exposição mais longo, por exemplo 1 minuto, e tiver algo em movimento na imagem, o objeto que está em movimento ficará como um borrão. Aqui nós temos um exemplo de uma foto do metrô e que o trem está em movimento. Como essa foto foi feita com uma exposição um pouco maior, o objeto, no caso aqui é o trem, ele fica meio borrado por causa do movimento. Já se estiver em milésimos de segundos, por exemplo 1 sobre 2000, o objeto ficará congelado na foto. Ou seja, nessa foto aqui, o pedestre está andando, mas ele fica congelado. O ISO refere-se à sensibilidade à luz e, portanto, à definição da imagem. A lógica é: maior o número do ISO, é mais claro; menor o número do ISO, é mais escuro, tem menos luz. Porém, atente-se que há um detalhe: quanto maior o número, menor será a definição da fotografia, ou seja, terá mais ruídos, uma granulação. Geralmente as câmeras dos celulares têm um ISO 100. E ela consegue imagens nítidas quando tem boas condições de luz, de iluminação, né? O modo automático faz isso para você, ele se adapta ao ambiente. Então, se você tiver pouca luz, ele vai aumentar o ISO para ter mais sensibilidade, mas com isso perde um pouco a definição da imagem. No modo manual, às vezes não se encontra no celular nem controle de abertura ou de velocidade, mas vai sempre ter a opção de EV, que é o valor de exposição. Ele é calculado pela abertura e velocidade. Quanto maior o EV, deixa a foto mais exposta, que tenha mais claridade. Ou, quanto menor, menos exposta ela vai ficar. Nesse aplicativo aqui, por exemplo, temos aqui o EV. Então, quando você seleciona o EV, ele aparece essa barra aqui, que quanto maior o EV, mais luz, mais exposta. Quanto menor negativo, menos exposta. Então, vamos ver aqui um exemplo. A gente põe lá o speed, que seria a velocidade, que é o shooter. Você vê que eu consigo diminuir e aumentar, ou seja, aqui aumentando o tempo de exposição, 1.8, ou diminuindo bastante esse tempo. Então, aquele primeiro exemplo que nós temos lá de movimento. O ISO nós também podemos mexer. Nesse caso aqui ele está com 1600, porque você vê que tem uma tela preta, ele está sem luz nenhuma, ele coloca lá o 1600. Agora eu posso mexer botando 400, 800, posso escolher, ou manter ele no automático. O EV, que nós mostramos antes, eu posso deixar ela subexposta, botando até -2, ou deixar ela mais exposta, ou seja, aumentando essa numeração. Foco é o ajuste para dar mais nitidez ao assunto da fotografia. Podemos usar o foco automático, onde a câmera faz esse ajuste para você.
E em muitos casos você pode tocar na tela onde quer que se tenha o foco e a câmera resolve para você nesse foco automático. Há câmeras que permitem o foco manual. Nesse caso você escolhe o foco, né, manualmente. Vamos ver como fazemos o foco. Primeiro vamos fazer o manual. Ou seja, estou botando uma numeração baixa, tudo fora de foco, vou aumentando aqui, já botei isso aqui no foco, só que aqui está desfocado. Vou aumentando a distância aqui, vou focando aqui, mas eu estou perdendo o foco aqui. Tá? Quanto mais eu aumentar a distância, eu estou tirando tudo do foco. Esses livros estão muito próximos da câmera, logo com essa distância maior fica tudo desfocado. Agora vamos ver o foco automático. Vou selecionar o foco automático aqui. Ele vai fazer um foco aqui, porque aqui é onde estava marcado para fazer o foco. E aqui ficou desfocado, que está um pouco mais distante. Então vou selecionar o mais distante e desfoco levemente o primeiro livro, porque eu selecionei lá o último livro. Tá? Se eu voltar a selecionar aqui o foco automático para o primeiro livro, ele desfoca lá em cima. Vamos a um próximo exemplo. Agora vamos para um exemplo com uma distância maior. Você vê que eu estou com uma numeração bem baixinha, tudo desfocado, né? Então vou aumentando essa numeração, começa a fazer o foco aqui no verde e o prédio aos poucos vai pegando foco quando for aumentando aqui também. Então a distância focal aqui é muito maior, permitindo eu ter focando tudo quanto mais eu aumento. Posso até chegar ao infinito aqui, que eu tenho foco no prédio e também tenho foco nas árvores. E aqui nós encerramos o assunto foco. Vamos para o próximo. Quando nós vamos fazer um enquadramento numa imagem, às vezes nós queremos posicionar a imagem centralizada ou utilizando os pontos-chave da regra dos terços. E essa regra nós vamos falar no vídeo sobre dicas de composição. E aí seria interessante nós termos uma grade na tela para facilitar isso. E tem, né? Geralmente aqui eu vou botar a opção, aqui nós temos aqui, ó. Tá vendo? Aparece uma grade. Então essa grade nos mostra as duas linhas horizontais e duas verticais que compõem a regra dos terços. Então eu posso colocar minha imagem nesses pontos que em determinadas fotos ficam bem interessantes nessa posição. Assim também quando eu quero botar um horizonte, geralmente o horizonte fica interessante ou nessa primeira linha acima ou na segunda linha horizontal. Então essa grade nos auxilia na composição de imagem. Nas máquinas nós temos a opção de temporizador. O que é um temporizador? É uma opção de você clicar e deixar, ele só vai fazer o disparo depois de tantos segundos. Aqui à esquerda vocês vão ver, temos 5 símbolos. O do meio, que é feito um reloginho, né, com um ponteiro, esse daqui. Então, nesse aqui eu tenho a opção de 3, 7 ou 10 segundos. Ou seja, eu vou escolher aqui o de 3 segundos. Eu escolho os 3 segundos. Ao clicar no disparador aqui à direita, aqui, ele só vai disparar depois de 3 segundos. Qual a finalidade dessa opção? Você pode ter aquela foto que você quer aparecer na foto, por exemplo. Então você põe a máquina numa posição, num tripé, ou num apoio, prepara, põe lá 10 segundos e você corre e aparece na imagem. Outra opção interessante, quando você vai fazer foto com um tempo longo de exposição, ou seja, você não quer tremer, ou seja, quando você toca na máquina você pode dar uma tremidinha, então você toca na máquina com a opção de um temporizador de 3 segundos, por exemplo. Você vai tocar, ela vai ficar paradinha, só depois de 3 segundos que ela dispara, que ela vai ficar um pouco mais de tempo, porque você escolheu, né? E aí não treme. Então ela tem, para essas duas funções, o temporizador é bem interessante. Vamos falar agora um pouco sobre o balanço de branco, que pode ser também chamado de white balance, que geralmente nas câmeras vem como WB. Nós estamos vendo uma imagem aqui com um ambiente de luz artificial, que nesse caso é uma luz incandescente, que é uma luz um pouco mais amarelada. Então o balanço de branco é uma função para corrigir a coloração das fotos em função do que é branco
na imagem captada no sensor. Quando a gente enquadra um objeto, um cenário com a câmera, você com essa função, vamos dizer que a gente ensina como deve tratar a cor branca da imagem. E assim automaticamente ajusta todas as outras cores em função dessa sua escolha. A luz, quando a gente põe uma luz incandescente como essa, é mais para o amarelo, é uma luz mais quente. E tem aquela lâmpada fluorescente, aquela lâmpada com a luz branca, que ela é mais fria, ela fica o ambiente mais azulado. Nesse momento eu estou usando a opção do White Balance automático. Você vê aqui embaixo, de baixo para cima tem a segunda opção, WB Auto, está no automático. Vou mudar para ver se fica parecido ou igual à opção da luz incandescente, que de baixo para cima é a terceira. Primeiro é o automático, depois vem o manual, depois vem a luz incandescente. Eu vou tocar aqui, você vê que mudou um pouquinho, né? É parecido, mas tem alguma diferença, né? Agora, se eu botasse aqui na opção de fluorescente, ou seja, eu vou dizer, está com uma luz mais azulada, o que ele vai fazer? Vai botar ainda mais amarelo na imagem, para compensar aquele azul que eu estou dizendo que a imagem é azul. Agora vamos ver ao contrário, vou botar uma luz fluorescente para ver como funciona. Então, nessa imagem agora a gente está com a luz fluorescente, então, ou seja, ela é uma luz mais azulada. Eu estou com o White Balance automático, então ele está regulando, tentando botar a minha folha branca na cor que ele entende como branca. Vamos ver se eu botando em fluorescente há alguma mudança. Mudou, né? Ou seja, nesse caso aqui, o automático não conseguiu identificar exatamente como colocando ele como incandescente, como fluorescente, perdão. Agora, se eu botar como incandescente, o que ele vai fazer? Eu vou dizer, tem luz amarela, então ele vai ter que botar mais azul. Então, a imagem tende a ficar ainda mais azul. Ou seja, ele coloca o azul para compensar o amarelo que eu digo que tem, que na verdade não tem. Então, voltando para o automático, ele vai corrigir e botar o branco. Tá? Nós temos, além dessas opções de incandescente, fluorescente, a opção de nublado, que é a primeira, e sol, que é a segunda, o sol mais forte. Geralmente o automático funciona muito bem, então, ou seja, não há necessidade, quando você quer deixar realmente o branco, né, de alterar muito isso. Mas se você quiser aumentar o amarelo, o azul por algum motivo, e aí vale a pena você mexer aqui, até mesmo na opção manual, para jogar o mais azul ou mais amarelo de acordo com o seu interesse. Colocando a máquina na posição vertical, escolhi a opção panorâmica. Vou posicionar a câmera aonde eu quero começar, no caso eu vou fazer da esquerda para a direita. Vou apertar na bolinha e começo a girar o corpo. Quando eu começo a girar o corpo, ele começa a gravar. Tentando manter sempre esse retângulo que está compridinho, que seria como fosse a imagem da nossa câmera, nesse retângulo maior, de forma que a imagem fique linear. Não é muito rápido, também não é muito devagar, tem que ser num ritmo cadenciado, e vai indo até chegar no ponto em que eu quero parar. Nesse caso vai ser em torno de 180 graus. Quando eu chegar no ponto que eu quero achar que já está o suficiente, né? Vou clicar novamente no botãozinho branco, um quadradinho que tem aqui embaixo. Apertei, ele gravou, finalizou a imagem. E assim ficou a imagem. A foto panorâmica, como aqui a gente tem um exemplo, é uma foto que você tem uma angulação muito grande, que num take só, numa foto só, você não pegaria. Você teria que fazer várias imagens, né, uma ao lado da outra, e depois montar uma só, né? Ou fazer a opção panorâmica que todo celular tem. Então, no próprio aplicativo do celular, de câmera, você tem sempre uma opção panorâmica. E aqui, essa aqui foi feita, por exemplo, no Maracanã. Pega a aldeia Maracanã à esquerda com estágio à direita, tem uma angulação um pouco maior, talvez de 180 graus, para pegar essa visão como um todo, né? Você pode fazer vários tipos de fotos panorâmicas de natureza, arquitetura, de vários assuntos. Vamos ver como a gente fez essa foto aqui
explicando operacionalmente na câmera. Do HDR, né? Que ele significa um alto alcance dinâmico. Ele tem a função de capturar intensidades diferentes de luz. Assim, todas as cores dos objetos, locais que a gente fotografa, têm a mesma importância. Então, com isso, a foto tende a ter detalhes, preservar detalhes da cor. Né? E aí o resultado acaba tendo fotografias mais nítidas, as cores são mais vivas, o nível de contraste fica mais interessante, o equilíbrio entre claro e escuro também. Geralmente, o dispositivo da máquina vai tirar 3 fotos. Uma subexposta, ou seja, como se tivesse um pouco menos de luz, a normal e a subexposta com um ponto maior de luz. E depois ele junta essas 3 imagens para que, fundindo numa única só, para dar esse equilíbrio. Nem sempre o uso do HDR é interessante. Quando você tem fotos com muito contraste, você quer ter esses contrastes, o HDR vai acabar unificando, você perde essa troca de contraste. Okay? Vamos utilizar aqui um exemplo dessa arquitetura aqui da Praça Mauá, aqui no centro do Rio, que é onde nós estamos fazendo as fotos para esse vídeo. Essa primeira foto eu vou tirar sem a opção de HDR, ok? Então vou lá, tirei. Depois eu vou botar aqui a opção HDR, ok? Eu já está em opção HDR. E vou fazer o seguinte, vou bater a fonte. Se vocês repararem aqui no cantinho direito, onde tem a bolinha, você vai ver que vai aparecer com 3 imagens, porque ela vai tirar 3 fotos. Então convém, quando você tirar com HDR, você tem que ficar com a máquina mais tempo parada. No caso, eu estou usando um pequeno tripézinho só para ficar mais fácil, o que é interessante, o uso do tripé para HDR. Tirei, 1, 2, 3, bateu, acabou, tá? Agora vamos verificar a diferença com HDR e sem HDR. Então primeiro vamos ver a foto sem HDR, que é essa daqui. Você vê que o contraste é acentuado, né? Ou seja, o escuro embaixo é bem forte, com o céu bem claro, as sombras são bem fortes nas janelas dos prédios. Embaixo a gente pouco vê os detalhes da imagem, porque ele preservou como estava. Agora vamos ver como ficou a foto com HDR. Olha só, o contraste praticamente some, né? Embaixo você consegue ver a vitrine lá da loja de alimentação, tem um elemento humano aqui que a gente praticamente não vê na outra foto. Tudo ficou mais menos contrastado, ficou com mais destaque em alguns elementos da imagem, com as cores mais vivas, com HDR e sem HDR. Então tudo depende da maneira do que você quer, qual o resultado que você deseja. Se você quer uma foto com bastante contraste, por exemplo, se tem uma foto que você quer que a sombra seja destacada, o HDR vai estragar a tua foto, então não vale a pena usar HDR. E lembrando sempre, HDR você tem que ter mais firmeza na mão, o uso do tripé é interessante porque ele leva um pouco mais de tempo tirando a foto, porque ele tira 3 fotos para depois fundir uma só.